Marcel Van Hatten e Felipe Camozato, deputados pelo Novo do Rio Grande do Sul, chegaram a gravar vídeo para a rede social comemorando o fato de um juiz em Porto Alegre ter proibido a importação de arroz que o governo federal estava fazendo para evitar inflação e desabastecimento por causa das enchentes no estado. Comemoraram antes da hora porque, em segunda instância, a canetada do juiz foi derrubada essa manhã. Eu entendo a preocupação dos deputados com a economia gaúcha, especialmente o agro. O que dá nojo é a falta de empatia e as fake news. O Van Hatten chegou a chamar esse arroz importado, por decisão da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, de arroz eleitoral Tia Janja. Ou seja, inflação e insegurança alimentar dos miseráveis, para ele é piada. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike que soma tanto ao debate. Eu li muito sobre esse caso da importação do arroz antes de vir gravar esse vídeo. Assim que as águas começaram a subir no Rio Grande do Sul, começaram as especulações. Supermercados subiram preço, prevendo alta no custo do produto, teve gente estocando, quem tem grana, obviamente, estocando. E a reação inicial dos produtores de arroz do estado, lá no iniciozinho, não foi aquela de dizer calma gente, vai ter arroz para todo mundo. Eu vou pegar duas manchetes de entrevistas com a mesma pessoa, o presidente do Sindiarroz, Valmir Rampinelli, para o mesmo veículo, a rádio Araranguá, em dois momentos. Em 8/5, ele estava falando sobre os prejuízos incalculáveis, porque mesmo tendo já colhido 80% da safra, obviamente a logística ficou comprometida. Nessa entrevista ele fala dos prejuízos, mas chega a considerar com naturalidade que o Brasil poderia ficar tranquilo, porque se não houvessem estradas disponíveis ou outras formas de escoamento, o Brasil poderia contar com a importação de arroz de outros países. Eu vou deixar link para as duas matérias. Já essa manhã, antes de saber que a proibição da importação tinha caído, a manchete já era a comemoração da liminar, com críticas ao governo e dizendo que a gente tem arroz suficiente para toda a população, que não precisava importar. Eu sempre tento ser o mais ponderado possível, então eu vou dizer, em defesa do Sindiarroz, que existe aí um mês de diferença entre uma entrevista e outra, e o cenário pode ter mudado. Também vou deixar claro que se essa safra está garantida, a gente sabe que o setor agrícola do Rio Grande do Sul vai precisar muito do governo para se reerguer, como todos os outros setores. O que me deixa inconformado, e essa semana eu estou bem conformado, né? É que historicamente, sob todos os governos, e os 3 do Lula não são opção, até onde eu sei, o agro brasileiro é sempre socorrido pela sua importância estratégica. Se não houver alimento, aí sim as pessoas vão matar seu cachorro para comer. Eu não gosto muito da empáfia da grande indústria do agro, que faz seu marketing como se nos estivesse fazendo um favor. Nós alimentamos o Brasil, porque é uma atividade produtiva, dá lucro. Quando não dá, o agricultor muda de cultura, vai plantar outra coisa, transforma em pasto, vende, enfim. Os perrengues são perrengues de empresários, não da Madre Teresa de Calcutá. E como empresários, por terem, repito, uma enorme importância estratégica, eles têm facilidades que nenhum outro empresário tem nesse país. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é socorrer o agronegócio do Rio Grande do Sul, obviamente, produtor de 70% do arroz que o país consome, e outra coisa é evitar inflação num alimento básico na mesa do brasileiro, ou pior ainda, evitar desabastecimento por falta de logística, de infraestrutura de escoamento. Conab importar alimentos para fazer esse tipo de ajuste não é nenhuma novidade, aliás, a Conab existe para isso. Me permita ler o que é a Conab, para quem for leigo. A companhia atua na formação de estoques públicos que tem como objetivo executar a política governamental de intervenção no mercado para garantir o preço e a renda do produtor. Também administra e mantém o abastecimento interno, comercializando estoques na entre-safra para atenuar as oscilações de preço. Então, ao importar arroz e tabelar o preço desse arroz importado, a Conab, ou o governo Lula, como queira, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mesmo porque, dois dados importantes. Sem enchente, o preço do arroz já estava muito caro, por causa da conjuntura nacional e internacional. Já tinha subido 40% em um ano, se não me engano. Cheque esse dado que eu estou tirando da cabeça. Um outro dado é que o Brasil, sem enchente no Rio Grande do Sul e com ótimas safras,
já tem como hábito importar arroz e exportar arroz ao mesmo tempo. Tudo negociado entre governo da vez e produtores. Se o preço internacional não cobre o custo da safra, negocia-se medida para subir o preço interno, para diminuir juro, parcelar a dívida. Sempre houve essa relação simbiótica entre a grande indústria do agro e o governo. Agora, mais importante que defender o agro, na minha opinião, ou tão importante quanto, pelo menos, é defender a segurança alimentar. É garantir o abastecimento a um valor que permita ao pobre comer arroz com feijão. E para isso é preciso não só ter arroz na gôndola do supermercado, como ter arroz a um preço que o pobre consiga pagar. Para isso é que existe uma coisa chamada estoque regulador. O governo, através da Conab, compra e estoca alimento via mercado interno ou externo para controlar, além desse acesso ao alimento, a inflação como um todo. O deputado do Novo pode não concordar, porque para ele toda intervenção do governo é desnecessária. O mercado se autorregula. Não por coincidência, nos governos Temer e Bolsonaro, a Conab parou de manter estoque público. A primeira compra em 6 fucking anos foi milho, agora em 2023. Então não é por coincidência que nesse período o Brasil voltou para o mapa da fome. Mas, quase por último, mas não menos importante, quando o preço do arroz explodiu na pandemia, com todo mundo comendo mais em casa, e o agro do mesmo Rio Grande do Sul aumentou muito a sua área de plantio, obviamente surfando o preço que foi para as galáxias, o que fez o governo Bolsonaro? Foi atrás de arroz no mercado internacional e importou 400 mil toneladas de improviso, como tudo que ele fazia, sem Conab, que estava desmontada. Para quê? Para segurar o preço. E a oposição não fez protesto no Congresso, não fez piadinha. Hoje resgataram um vídeo do Bolsonaro fazendo esse anúncio, eu vou te poupar de assistir, para mostrar a hipocrisia, senhores, dessa gente. Mas escrever artigo para jornal de extrema-direita, chamando de arroz tia Janja, como fez o Van Hatten, é coisa de cafajeste. Primeiro porque apela para o ódio misógino que a extrema-direita tem da primeira-dama. Você lê o artigo e não encontra uma única razão para a Janja ser citada no título, a não ser meme. É só discurso de ódio mesmo. É só para repercutir na bolha deles. A Janja não tem nada a ver com arroz. Não satisfeita, essa extrema-direita, que não deixou fake news ser criminalizada no período eleitoral, já começou a espalhar uma sucessão de mentiras sobre o arroz importado. Primeiro é dizer que o arroz importado vai ter selo do governo visando eleições. Não. Vai ter um selo do governo, porque vai ser tabelado, acho que a R$4 o quilo. É para evitar que tirem o rótulo e vendam pelo preço que quiser. Quanto às outras fake news, a criatividade desse povo não tem limite. Já tiveram que desmentir que o importado vai ter mais agrotóxico que não é autorizado no Brasil. Eu nem sabia que o Salles tinha deixado algum para trás, para mim a boiada tinha passado inteira. Já estão dizendo que o Brasil vai importar, sem zoeira, eles acreditam em qualquer coisa, arroz de plástico da China. Então não vai ser fácil fazer a população entender o que está sendo feito. Se tudo der certo, as medidas vão segurar o preço do arroz, o governo vai se entender com os produtores do Rio Grande do Sul, que vão continuar achando qualquer coisa pouco, o agro é de direita, o agro é bolsonarista. O pobre talvez consiga levar arroz para casa, dura fazer o eleitorado entender o que está acontecendo, porque vai ter gente trocando o arroz tio João pelo tio Janja a R$4 e assim mesmo reclamando. Entendeu o tamanho do buraco? Comenta aqui, inscreva-se, curta, ative o sininho e lute pela democracia. Eu sou Maurício Ricardo. Obrigado pela sua audiência.